Ana, começa como você Ah, se para mim sentir está bien, sí. confortável e aí se a gente ou em português ou em espanhol tivermos problemas, aí a gente Nos levanta a mão. preguntamos. Certo, tranquilo. Vamos fazer assim então. Tá, Acho que a maioria parece ser em português. Vou começar pelo português e eu tenho os slides em espanhol também. Se preferirem depois, a gente pode passar para o espanhol. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Certinho. Então, como eu falei, a ideia é falar um pouquinho do Cardashift, que é escolhi errado, que é um launchpad que vai dar ao serviço do impacto social e ambiental, que vai ser movido pela blockchain e pela Cardano. Bom, antes de falar sobre o projeto, só falar rapidinho um pouquinho quem sou eu e como eu descobri o projeto e por que eu estou apresentando ele para vocês hoje. Meu nome é Ana, eu sou brasileira, eu estou morando na França atualmente, eu vim para cá para estudar e comecei a trabalhar aqui. Comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria, a Bearing Point, e foi aí que eu descobri a blockchain em 2018. Projetos, um pouco de pesquisa, ver o que estava rolando no mercado. A gente começou a ter alguns projetos, né, na blockchain, mas meio limitados e não com foco no que eu estava querendo e onde eu vi um real potencial na blockchain, que é o impacto que ele pode ter nessa parte social e também em termos de meio ambiente. Então, foi aí que eu descobri a Smart Chain, que é uma startup francesa especializada na blockchain, que acompanhou e que desenvolveu vários produtos blockchains focados em blockchains que são a Proof of Stake e que estão se especializando bastante na blockchain Cardano. E a Smart Chain, eu vou mostrar um pouquinho quem está produzindo esse Cardashift, mas é uma das empresas que tá desenvolvendo esse grande projeto Cardashift. Então, foi aí que eu descobri esse projeto, que eles estão lançando. Eles começaram no ano passado, já eles fizeram uma private sale, já que levantaram 1,5 milhões de dólares, e vai ter a ICO que vai começar semana que vem. O que realmente me encantou com o projeto e que realmente se alinha um pouco com que, para mim, é revolucionário na blockchain, é realmente esse lado, esse foco no impacto social e ambiental. Então, é por isso que eu vou apresentar Cardashift para vocês. Também na sala a gente está com a Anaís, que já trabalha diretamente no projeto. Ela, eu estava falando com o Vitor no começo, ela não fala português, acho que ela entende um pouquinho de espanhol, mas qualquer coisa, qualquer dúvida mais nos detalhes do projeto, ela está 24 horas trabalhando aí com a equipe, ela pode tirar qualquer dúvida aí também. Então, se a gente entra um pouco no qual o problema que o Cardashift está vindo resolver. Hoje, o investimento de impacto tradicional, ele é muito fraco, não é suficiente realmente para responder os problemas que a gente está tendo hoje. Segundo uma pesquisa, acho que é da Stanford Innovation Review, são necessários hoje entre 5 e 6 trilhões de dólares para poder alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. Então, a gente está bem longe hoje desse objetivo. E não somente esse problema financeiro, mas o que a gente vê hoje é que um outro problema complementar que a Cardashift está vindo com esse Launchpad é que hoje 90% das startups elas falham por 3 razões principais. A primeira, falta de recursos financeiros, uma ausência de orientação técnica e também ou especializada na área para poder entrar no mercado, e uma falta de acompanhamento, de mentoria nas primeiras fases, para poder
aumentar e melhorar as taxas de sucesso, né, do projeto. O ecossistema do investimento de impacto hoje ainda é muito fraco, subdesenvolvido e dificilmente acessível para todos. Então, são esses três constatações que levaram a equipe que está desenvolvendo o produto a vir propor uma solução, um launchpad, que venha acompanhar startups que tem um projeto de impacto ou social e meioambiental. Então, exatamente isso. A Cardashift é o quê? É um launchpad que vai ser gerida pela comunidade. Então, ela vai ser baseada na blockchain, e os seus participantes são eles que vão vir gerir uma grande parte do seu funcionamento. Qual a ideia? Então, primeiramente, recolher fundos para as startups, as empresas que vão entrar no Launchpad, ajudar essas empresas a construírem e acelerarem, a entrarem numa escalabilidade. E essas empresas, como o princípio é que todas que sejam empresas que estão resolvendo questões sociais e ambientais. Qual o diferencial do Launchpad? É que ele vai vir fornecer 2 estimuladores que vão diferenciar um pouco dos Launchpads que a gente vê hoje. O primeiro é ligado ao financiamento. A ideia é pegar os projetos de impacto hoje que estão em falta de financiamento, justamente, e criar uma ponte entre o ecossistema blockchain, que hoje circula muita, tem toda essa parte de financiamento, circula muitos fundos, então de criar essa ponte, permitir e levar o financiamento para esses projetos de impacto, graças à blockchain, mais precisamente a blockchain Cardano. O segundo estimulador é poder vir aumentar as taxas de sucesso dessas startups com frameworks de aceleração específicos da Launchpad, graças às 3 empresas que a gente vai ver depois, que vão acompanhar o lançamento aí das startups que vão estar presentes no Launchpad. Se tiver pergunta, pode, não sei se está indo muito rápido. Então, o primeiro produto do Cardashift vai ser o Launchpad. A ideia do Cardashift é criar um ecossistema de produtos permitindo de acelerar essas startups e de vir acompanhar essas startups com impacto social e meio ambiente. E o primeiro produto vai ser, então, essa Launchpad. A equipe definiu uma tese de investimento para definir quais são os projetos que vão poder vir participar. A ideia é pegar projetos que estão em sua fase inicial, projetos que tenham, que possam ser de maneira tangível, onde a gente possa calcular o impacto positivo que ele pode trazer. A equipe selecionou 7 temas a impacto que vão ser filtrados, então acho que é água, ar, alimentos, ecossistema, saúde, educação e finanças. Não? Então, todos os projetos que tenham como objetivo resolver algum desses 7 temas poderão participar, e também um potencial elevado, né, com uma equipe já preparada e com um business model mais ou menos definido. Quais são as etapas do Launchpad? Como é que isso que vai acontecer esse acompanhamento? São 3 fases. Um primeiro processo de seleção. Primeiro, a equipe do Cardashift, ela vai vir fazer um screening dos projetos para verificar, realmente um screening bem básico, verificar que não é scam, que
que é um projeto de impacto alinhado com alguma dos temas do projeto, e que o projeto é viável, que tem uma equipe por trás desse projeto. Quando o screening está finalizado, os projetos passam, então, a ser compartilhados com a comunidade, né? Na plataforma do Kardashift, e é aí que a comunidade vai vir votar nos projetos. Então, cada participante ele vai poder analisar os projetos, né? Os projetos vão ter suas fichas, os participantes podem também, pelo Discord, interagir com os líderes do projeto para avaliar um pouco melhor e poder fazer, então, o voto. O que acontece depois do voto os projetos que são selecionados, eles vão passar por uma due diligence, né, final pela equipe do Cardano, e aí para aprofundar um pouco mais nas hipóteses do projeto, para garantir que ele tem realmente um potencial e que ele deve realmente ser lançado na plataforma. Então, esse é o primeiro processo. Aí depois vem o que a gente chama do apoio ao pré-financiamento. A ideia aqui é transformar esses projetos que foram definidos como promissores pela comunidade ela mesma, né? E vir ajudar esses projetos a ganhar um pouco mais em maturidade e transformar eles realmente em negócios tangíveis e que vão realmente ser impactantes. Então, é um acompanhamento de mais ou menos acho que é 1 a 3 meses para avaliar, para entrar um pouco mais a fundo, avaliar o fit no mercado do projeto, definir um pouco melhor o modelo de tokenização, o mercado-alvo, a equipe, etc. Isso vai ser feito de maneira gratuita pela equipe da Kardashift, para ajudar o projeto a poder, em seguida, lançar o seu financiamento, que inicialmente vai poder ser feito via IDOs, né? E depois, conforme o Kardashift vai evoluir, vai ter outras formas de financiamento que serão disponíveis na plataforma, como airdrops, liquidity pools, stake to earn, realmente vão ter diferentes maneiras de fazer esse financiamento. Em seguida, vai ser apoio realmente à fase de aceleração, realmente de transformar, depois que o projeto lança o seu financiamento, que já tem os primeiros fundos e que pode se lançar, a equipe vai fornecer um suporte para acelerar com todos os frameworks que foram definidos, acelerar esses projetos. A ideia é de fornecer 2 níveis de suporte, um suporte básico, que é obrigatório, que seria pago pelo projeto com a parte dos fundos que foram levantados no pré-financiamento. O que vai ter nesse treinamento padrão é a redefinição da roadmap, acompanhamento e definição da estratégia de go-to-market, monitorar o impacto, a maneira que foi, como definir um pouco melhor o impacto, ajudar na adoção da blockchain, treinar os líderes, todo um processo bem definido aí pela equipe, e eles propõem também um segundo nível de suporte, né, que é opcional, aí vai ser em função dos líderes a saber se eles precisam desse apoio ou não, com várias opções, acho que é design de serviço, design de produto, crescimento do produto, etc. Então, são 2 suportes em função da maturidade, das necessidades, né, de cada projeto, cada um vai poder escolher o nível de suporte necessário. Como vai funcionar esse Launchpad, né? O Launchpad e o Kardashift, todo o ecossistema vai ser lançado junto
com um utility token que se chama o CLAP. A ideia do CLAP é realmente ser utilizado para vários tipos de utilização. A primeira utilização vai ser justamente para os votos, né? Quando os projetos chegam na plataforma, os membros, os titulares de CLAP vão poder fazer um staking para poder votar por esses CLAPs. E a ideia da equipe é de controlar a circulação do CLAP, né? Ele não vai estar totalmente, não vai entrar em circulação desde o começo. Eles definiram todo um calendário para definir pouco a pouco como esses CLAPs vão ser desbloqueados, né? Começando, por exemplo, os CLAPs da venda privada, das parcerias dos embaixadores, eles vão ser bloqueados nos primeiros, vão ser desbloqueados 50% após 6 meses, e os outros 50% após 2 meses. O que é legal é a tesouraria, que vai ser bloqueada nos 12 primeiros meses, e depois ela vai ser governada pela comunidade. Então, os titulares de CLAP vão vir participar com seus CLAPs para poder definir como vai ser governada aí a tesouraria do projeto. Então, um pouco, eu comecei a falar um pouquinho, né, quais são as vantagens, por que é interessante se tornar titular do CLAP. O primeiro caso, a primeira utilidade vai ser justamente na parte da seleção desses projetos. A ideia é que a cada 2 meses vai ter um lote, né, de projetos que vão chegar, e aí durante um mês a comunidade vai poder votar por meio do staking. Então, cada um pode votar a partir de um CLAP, votar nos projetos que querem, e com um retorno que vai ser, acho que é entre 7% e 8% de APR anualizado, que vai dar um 0,6 por mês, mais ou menos. Então, esse é o primeiro poder do CLAP, e é a primeira forma de descentralização da plataforma, né? A ideia é que conforme o projeto vai sendo desenvolvido, a descentralização, esse processo de seleção dos projetos, eles sejam de maneira cada vez mais descentralizados, né? Segundo, a segunda utilização aí do CLAP vai ser em poder participar justamente nos IDOs, né? Para poder participar no financiamento dos projetos. A primeira opção de financiamento que vai ser proposta pelo projeto vai ser essas IDOs. Então, como é que os titulares do CLAP eles são privilegiados? Primeiramente, na participação desses IDOs, quando se faz em CLAPs, não vai ter taxas. Em outras criptos e em moeda fiat, tem uma taxa, acho que é de 4%. E o que acontece é que quando você volta, faz o staking por um projeto, se esse projeto é selecionado em seguida pela comunidade, são unicamente as pessoas que votaram por esse projeto que vão poderem estar na whitelist das IDOs que vão rolar para o financiamento desses projetos. Um ponto importante que a equipe fala é na valorização do token, né? Eles prestam muita atenção a isso, tem uma equipe bem especializada aí em tudo que é tokenomics. Eles vão ter uma redução constante da oferta que vai circular de CLAP, justamente para conseguir garantir o preço, né, da CLAP. Então, as primeiras coisas 1% de cada transação que vai para a tesouraria, ele é sempre queimado. Uma parte do CLAP ele vai ser bloqueado em liquidity pools, então sempre propondo maneiras aí para poder valorizar o CLAP. E em breve, não vai ser na primeira era, não vai ser no primeiramento na primeira fase do cada shift, mas vão ter outras maneiras de fazer o financiamento dos projetos, que vão ser liquidity pools, stake to earn e airdrops. A equipe já realizou uma venda privada, acho que foi em outubro, com 1,5 milhões, e aí a semana que vem começa a venda flash,
que vai durar 24 horas, e logo em seguida vai rolar a pública, as datas eu anotei aqui, flash de dia 27 ao dia 28 de janeiro, é a pública do dia 28 ao dia 31, para poder participar, vai ter que fazer o QIC antes, que vai abrir do dia 21 ao dia 26. Vou passar os detalhes com o site certinhos depois, mas fica atento aí com as datas, se quiserem participar. Quem está por trás, né, desse projeto é um diferencial do Launchpad, é que ele regrupa três grandes empresas que estão aqui na França, cada uma com foco e que vai vir acompanhar de maneira diferente esses projetos. Primeiramente, tem a Matters, que é um estúdio de produto startup, que já tem mais de 14 anos de experiências, com taxa de sucesso aí na aceleração e no acompanhamento de startups que é superior a 90%. Então, toda a parte de produto e a aceleração de startups vai ser com a galera da Matters. Por toda a parte da blockchain, vai ser a Smart Chain, que é uma startup especialista em desenvolvimento de blockchains, Proof of Stake, com um foco grande em P&D, né, na pesquisa, e muito, muito envolvida hoje no ecossistema Cardano. Eles estão com uma relação muito forte com a Cardano Foundation, com a Yoshcar, última, mas não menos importante, a Steam, que é especialista em projetos de inovação radical e também em tudo que é aceleração de meio ambiental, né, transações verdes. Estão aí presentes em mais de 7 anos de experiência no mercado. Então, acho, do meu ponto de vista, aí, o que é interessante realmente são essas 3 empresas com um objetivo comum, que vão vir a serem complementares aí no acompanhamento das startups, no desenvolvimento do Cardashift e dos diferentes produtos, né? Um pouquinho da roadmap, eles dividiram a roadmap em 3 grandes eras, né? A primeira era com o objetivo de lançar esse Launchpad e que ele seja da melhor maneira possível acessível para um público vasto, e poder ter esses estimuladores para poder acompanhar os projetos que vão estar aí na Cardashift. Essa fase vai vir com um staking. Eles estão querendo desenvolver um DEX, mas vão criar também parcerias com outros DEX existentes, e vão criar também uma carteira para poder justamente propor os projetos que vão ser lançados aí, para utilizarem essa carteira e poderem conectar os diferentes projetos. A segunda fase vai ser mais focada em desenvolver novos produtos para o B2C, e também, claro, continuar a acompanhar aí os projetos que vão ser lançados no Launchpad. Então, vão ser produtos do tipo empréstimos e seguros, um foco também no desenvolvimento da governança, trabalhar mais na descentralização, e a ideia também é de poder lançar STOs, né, para projetos que são menos adaptados a criarem, que não precisam, né, ter um token, de propor esse sistema de STO para fazer o financiamento. E a última fase focada em tratar os bloqueios sistemas e vir mudar radicalmente, propor um sistema completamente diferente do existente. Acho que o primeiro enfoque vai ser um mercado descentralizado do carbono. Não tem muito detalhe ainda dessa terceira fase, mas vir a completar aí a primeira e a segunda fase do projeto. Então, é isso. Acho que a gente deu uma olhada em todos os aspectos um pouco da Cardashift.
Por que eu vi aqui na Latam, né? Falar do Kardashift, já que é um projeto que está sendo desenvolvido por empresas francesas. A ideia dos fundadores, né, e da equipe do Kardashift é justamente desenvolver e divulgar o projeto em áreas diferentes no mundo, com foco, eles querem realmente lançar aí o projeto na América do Sul. Eles veem um potencial muito grande, com o objetivo de poder vir propor os projetos da América Latina, de vir participar do Kardashift e primeiramente também de vir participar um pouco desse ecossistema que está super alinhado com a Cardano, que a galera compre os primeiros clubes e possa, antes mesmo de ter projetos latino-americanos no Launchpad, mas começar a participar da comunidade, né? Hoje, os projetos, eles não vão esperar o lançamento do Launchpad para identificar os projetos. Eles já identificaram projetos que têm interesse em participar do Launchpad, alguns projetos na França. Eles têm muita presença também na África, né? Então, tem bastante projetos do Senegal e outros países da África aí que estão interessados já em participar. E é isso aí, o Kardashift, um super projeto bem interessante, a equipe é super ativa, trabalhando bastante. Estou acompanhando um pouco, eu comecei a ir lá na Smart Chain, a equipe realmente está trabalhando 24 horas, a Anaís, que está aqui com a gente, ela não para, qualquer dúvida, é só perguntar. Vejo que o Vitor e acho que o Rodolfo levantaram a mão. Ok, sí. No, una primera pregunta. En español la mía, puedes responder en portugués. Muy bien. ¿Cuál es el tamaño de los proyectos que están enfocando financiar? Para entender, ¿son proyectos chiquitos, regionales, tienen que tener una cobertura global o de un país? ¿Y cuáles son los montos de financiamiento que llegaría un proyecto a poder lograr obtener? Creo que pueden ser todos tipos de proyectos. No hay cantidades mínimas o máximas de lo que van a hacer. La tesis de lo que eligen son 3 criterios: que sean proyectos que están en su fase inicial, que sean proyectos con impacto y con un alto potencial. Voy a preguntar a Anaís si en términos de números, si ella conoce un poquito más de los detalles. Anaís, are you with us? Eu acho que ela saiu da ligação. Mas eu puedo preguntarle después los detalles de los cuánto son los límites, pero en principio no hay límites. El equipo trabajará con los proyectos para que puedan alcanzar sus objetivos en términos de alcance y de foco. La idea es que hoy tienen personas en Francia, personas en África, y lo que saben es que no pueden, por ejemplo, acompañar proyectos en Brasil mañana porque no tienen personas que conocen bien el contexto y que estarán en el país para poder acompañar el proyecto. Entonces, hoy no pueden acompañar esos proyectos, pero la idea es de crear asociaciones, de haber socios que van a aprender los métodos y que van a compartir los mismos métodos y objetivos y que podrán acompañar esos proyectos. Entonces, una vez que tengan los socios necesarios para acompañar esos proyectos en los diferentes países, en las diferentes zonas, van a poder entonces acompañar esos proyectos. No sé si respondí bien a la pregunta.
No, no, sí, sí, está claro. Sí, también la pregunta venía asociada a ver si proyectos muy pequeños también pueden sumarse, ¿no? Porque tal vez por ahí puede haber proyecto, una comunidad, pero es muy pequeño que por ahí no vale la pena estar acá o debería sumarse con otros grupos para tener el tamaño suficiente. No, no, creo que no es una cuestión de tamaño, es más, ¿qué es que van a mirar? ¿Es el equipo? ¿Es que está suficientemente maduro? ¿Es que pueden ser 3 o 4 personas, pero si están formadas, si saben lo que proponen, si el proyecto es pequeño, pero que el equipo que lo propone está en capacidad de, de venir a crear y después acceder al proyecto, creo que no hay problema. Victor? Oi, pessoal. Eu queria perguntar em relação à seleção dos projetos que fazem parte da plataforma. Você chegou a comentar isso, mas eu fiquei na dúvida se é uma escolha puramente da comunidade ou do pessoal do próprio Kardashift, ou se é um mix dos dois. Ou se tem alguma filtragem, alguma coisa assim, queria entender melhor isso. Sim, sim. Então, são 4 etapas, são 4 etapas no processo de seleção. Vai ser uma mistura, né? Como no começo o método está sendo definido, não dá para lançar de uma maneira completamente descentralizada. São 4 etapas, né? A primeira vai ser o screening, que é feito pela equipe do Kardashift. Um screening, acho que eles falam que é bem rápido, uma meia hora, para saber aí se é um scan, se o projeto propõe está alinhado com algum dos temas de impacto selecionado. Se a equipe, olhar um pouco a equipe e o potencial do projeto, né? Mas um filtro bem rápido. Então, essa parte é pela equipe da Kardashift. Quando eles passam pelo processo do screening, é aí que os votos, que o projeto vai ser selecionado pela comunidade. Então, tem o screening, os projetos são lançados no Launchpad, e aí é nessa etapa que a comunidade vem votar com seus claps. A ideia é que todo mundo possa participar, então a partir de um clap eles vão poder votar para o projeto. Os critérios depois nessa votação vão ser, são 2 critérios, vão ser o número de claps que recebeu o projeto e o número de endereços que votaram por esse projeto, né, para poder ter um equilíbrio entre a quantidade e saber quantos votos realmente de pessoa para pessoa foram feitos. Então, essa parte é realmente a comunidade. A ideia de ter, por exemplo, um lote de 100 projetos que são propostos para a comunidade, e aí uns 10 ou 20 são selecionados em função desses votos, né? Então, essa parte é realmente pela comunidade, e em seguida tem o processo da due diligence, que é feito pela Kardashift. A ideia é que, bom, não é descentralizado completamente no começo, mas que essas etapas, né, mesmo o screening, por exemplo, que possa ser feito completamente pela comunidade num futuro. Eles estão desenvolvendo esses frameworks para poder identificar, né, para compartilhar com a comunidade, que futuramente, em 2, 3 anos, seja a comunidade ela mesma que possa fazer esse processo de screening, mas em primeiro tempo vai ser uma parte pela equipe Kardashift e uma parte realmente pela comunidade. Legal, obrigado. Ana, eu ia perguntar de governança, mas você já acabou respondendo minha pergunta na questão do Vitor. Então, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Você já tem previsão de lançamento do primeiro projeto através do Kardashift?
Sim, sim. Eles falaram que é na primavera desse ano, entre março e maio, os primeiros projetos vão estar sendo lançados aí na Launchpad. Eles já identificaram, acho que uns 10, já que já estavam em contato também há um tempo com a equipe, que estão super interessados aí, então eles já sabem que pelo menos 10 projetos vão começar aí a ser lançados no Launchpad. Beleza, obrigado. Una consulta más. Ahí en uno de los slides habías dicho que ya habían levantado 8 millones, creo, Não, ¿no? o objetivo na pública é de levantar aí 8 milhões. Eles levantaram até agora, levantaram 1,5 milhões en la privada y el objetivo de la pública son 8 millones. Y son 5 millones de dólares. Sí, sí, de dólares. Ok, eso. Bueno, pero están bien entonces. Sí. Ok, y es interesante. ¿Y cómo los proyectos se pueden, alguien que tenga proyectos, cómo se puede sumar o cuál es el canal de sumar de un proyecto, supongamos que sea latinoamericano? Bueno, va a ser muy simples para poder participar y van a crear un formulario básico donde van a poner las preguntas sobre el proyecto, el equipo y todo eso, que permitirá al equipo Kardashev de hacer la primera etapa de screening. Una vez que pasan por la fase de screening, el proyecto será lanzado en Launchpad y compartido con todos los miembros ahí de la comunidad. También en el Discord son muy activos, entonces si los proyectos que hoy ya están interesados, puede contactar el equipo que está disponible para hablar un poco con ellos, para poner dudas si quieren antes de crear el formulario, para saber en qué tienen que trabajar, en los aspectos del equipo, del modelo, si quieren poner preguntas antes de postular para el Launchpad, pueden, el equipo está disponible ya en el Discord. Pero la idea es que sea muy simple, vía un formulario pueden apuntarse y si pasan el screening, serán lanzados en el lote siguiente, en la llamada siguiente de Launchpad. Bien, gracias. Vitor, you have a question or you just forgot to? Le quedó la mano ahí. Esqueci, meu irmão. Eu dei uma olhada nos vídeos, né, do outro Latam, Vitor, eu vi que você tinha apresentado o Lox, e acho que o seu sócio, né, o Matias, ele tá acompanhando de perto aí o projeto, não sei se vocês já falaram sobre isso, sobre esse projeto, o Kardashev, mas ele conhece bem um dos fundadores, que é o Vicente Cachavenda, então aí acho que só uma curiosidade aí para a galera. Sim, ele comentou comigo. Ele é o CEO da Lox, né? Então ele tá aí, a gente está nessa etapa inicial, então ele está realmente buscando parcerias, possibilidades de launchpads, investimentos. Então ele comentou que tá conversando com vocês e eu comentei com ele que eu estou aqui nessa breakout room também. Legal. Em termos de parcerias, né, a equipe também está procurando, hoje em dia está desenvolvendo parcerias aí, então a ideia é encontrar parcerias possíveis também na Latam, se alguém tiver interessado, para poder justamente desenvolver, né, o projeto na região, para ser embaixador, por exemplo, no primeiro tempo do projeto. Então, quem tiver interesse aí, a gente pode marcar uma reunião com a equipe para ver como a Latam aí pode começar a colaborar com o projeto. E Ana, a gente vai subir no canal da Latam esse room.
Os links de Discord do site e do Twitter estão na descrição, quem estiver assistindo pelo YouTube. Tem o site, o Discord e tal, e a gente tem os decks, né, que são disponíveis online também, em português e em espanhol. Feito. Vitor, você quer conversar mais de como o seu projeto conversa com Dona Teresa? Eu acho que teria bastante sinergia, assim, porque por conta do lado social, né, que o nosso projeto ele está querendo ajudar as pessoas a resolverem seus problemas legais de uma forma mais fácil, né? Então, a ideia é tirar um pouco do peso que sempre é associado a toda vez que você tem que resolver alguma coisa ligada à justiça, né? Deve ter um caminho alternativo de fazer isso e tornar diminuir o fardo das pessoas sempre que precisam ter algo nesse sentido. Então, acho que tem algumas sinergias, né, com cada shift. A gente acaba sempre pensando muito na parte, eu acho que ambiental, né, de sustentabilidade, e eu acho que se enquadraria um pouco mais no aspecto social, né, também mais assim como um facilitador ou talvez até ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, facilitando algo que, assim, dependendo de onde você mora, quais suas condições, qual a sua ocupação, pode ser algo bem frequente, né? Sim, não, com certeza. E vocês lançaram já no Canadá, e a ideia agora é desenvolver no Brasil, por exemplo? Nos Estados Unidos, Sim. a nossa base é lá nos Estados Unidos. A gente começou lá basicamente porque 2 dos 3 fundadores são de lá e eles têm conhecimento do mercado e resolução alternativa de conflitos nos Estados Unidos. Uhum. Então, inclusive aquela apresentação que eu fiz no IEFET da Latam, que você comentou, a ideia era plantar uma semente para tentar expandir isso para o Brasil também. Entendi. Então, a gente queria usar esse investimento do Catalyst para fazer uma pesquisa de mercado e fazer a localização do nosso aplicativo também, Entendi. para expandir para a América Latina, mas começando pelo Brasil, porque eu estou aqui. Então, é mais fácil. Sim, sim, com certeza. Não, é bem interessante, até porque o que ela é diferente também é que em cada país tem o seu contexto, né? E uma maneira de resolver esses conflitos que vai ser diferente. Então, é importante realmente conhecer o contexto e acho que, expandir de uma maneira tá, gradualmente, né? Para adaptar bem para o contexto de cada país. Acho que no Brasil é, pode ser bem interessante, realmente. Apesar de não existir muito essa cultura, pelo menos que eu saiba, né? Lá nos Estados Unidos é algo mais comum você resolver conflitos de outras formas, com mediação, arbitragem, Uhum. até negociação direta. Aqui no Brasil tem mais essa cultura de processo, né? Do jeito tradicional, através de audiência, de juiz. Então, é isso que a gente quer entender também. Como é que funciona, se é só uma impressão, se realmente é assim, se está tendo algum movimento de mercado para migrar, né, para essas formas alternativas de resolução de conflitos, ou se é algo que a gente teria que tentar criar mais marketing, criar mais ferramentas de educação e mostrar que também existe essa possibilidade, né? Uhum. Não, com certeza. É porque mesmo acho que a gente, sendo brasileiro, a gente não sabe se é realmente algo que é possível juridicamente ou se realmente as leis não permitem que seja feito. Não, é bem interessante mesmo. Não, Vitor, só um comentário. Já tem previsão legal e provimento do Judiciário, do CNJ, para fazer mediação. O CNJ, ele próprio faz não é caravana, eles fazem grandes reuniões para encontrar as partes conflitantes e fazerem a mediação.
Então, existe isso, e o próprio judiciário incentiva que se faça esse tipo de coisa. Os tribunais têm câmaras de mediação para treinar pessoas, você se cadastra no tribunal e aí você pode ser mediador. Só que o que o Vitor comentou, as pessoas em gerais, pequenos empresários e tal, não conhecem o mercado e por isso que eles não participam disso. Às vezes não tem confiança ou fala, não, eu não vou fazer mediação porque o contratante do mediador é a parte contrária. Então eu não sei como é que é a relação deles. Então essas coisas causam muito assim, afastamento. Uma outra coisa é que a realidade brasileira não permite, pelos altos custos da justiça, muitas vezes, que as pessoas batam as portas do judiciário ou do mediador. Então, eles já vão direto para a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, na sua lei orgânica, ela é obrigada a usar o judiciário, o process of law, o devido processo legal, porque é a lei orgânica da Defensoria. Eles têm umas tentativas de fazer mediação junto com o CONARE para imigrantes e refugiados e tal, mas, em geral, vai tudo para a Justiça. E aí você tem, então, esse cenário que é a própria Justiça tentando desenvolver a mediação no Brasil. Eu acho que o Vitor, essa proposta do Vitor com o marketing dele, tem muito espaço aqui no Brasil. A minha opinião, assim como formado em direito, né? Pode ser que... Legal. Quando a gente criou primeiro, idealizou, na verdade, a plataforma, a gente estava pensando mais em pessoa física com pessoa física. Mas a gente identificou que isso aí que você comentou é um problema recorrente que causa falta de confiança nas pessoas, justamente pelo que você falou. Às vezes está no contrato do empregado que qualquer mediação que for ter com a empresa tem que ser com o mediador que já foi contratado pela empresa. Então, como é que você vai confiar que o cara é imparcial, né? Não tem como ser imparcial nesse cenário. Mesmo que seja até inconsciente, o cara vai acabar tendendo um pouco para um dos lados, né? Isso é uma das coisas que a gente tenta resolver com a plataforma. Como a gente está deixando tudo automatizado e sendo feito ali de forma automática pelos contratos inteligentes, sem precisar das duas partes entrarem em contato com o mediador em tempos diferentes, pagarem em tempos diferentes, a gente está tentando remover, né, todo esse viés. Agora, para mudar a forma com que as pessoas jurídicas e físicas interagem em relação à mediação, eu acho que teria que ser uma mudança cultural, porque a gente teria que criar uma forma para as empresas verem um valor maior em utilizar a nossa ferramenta, a nossa plataforma, ao invés de negociar diretamente com o mediador e ter um mediador fixo. Esse é um desafio que a gente ainda não sabe como vai resolver, mas que a gente já está no nosso radar e já começamos a pensar nele. Então, acho que nós temos mais 9 minutos. A gente podia ir para a sala principal. O que vocês acham? Rodo? Podemos... Sí, vamos para allá. Vamos con Alex, que nos espera. Sim. Bom, obrigada aí. E qualquer dúvida sobre o Cardashift, se quiserem falar com os fundadores, é só fala comigo ou entre em contato diretamente com eles também, eles estão bem disponíveis. Rodolfo, si quieres, ¿de dónde viene Rodolfo? Argentina. Argentina, bueno. Sí. Hay un potencial muy grande en Argentina también. No sé si conoces ya proyectos que podrían estar interesados en montar sobre el Cardashift o personas, mismo tú que podría ser el embajador de Cardashift en Argentina. No lo sé, pero bueno, no, en concreto no, pero sé que siempre hay proyectos, o ahora a través de este Challenge de Latinoamérica hay muchos proyectos que estuvieron relacionados con temas de impacto, con lo cual muchos de esos proyectos yo calculo que no se van a fondear,
y por ahí pueden ser potenciales, hay que ver en qué estado están, ¿no? Pero podrían ser potenciales candidatos, ¿no? Por el otro lado. Sí, con certeza. Bueno, Bien. Bueno, vamos para ahí. vale. Obrigado a todo mundo, graças a todos. Obrigada aí, galera.